Olá! Vamos então para o último vídeo do Jardim Astrológico. Acho que o primeiro vídeo da playlist, aí a primeira gravação, já deve estar fechando uns 2 anos, se é que já não fechou, então faz bastante tempo que a gente tá juntos lendo aqui o Jardim, então já quero de antemão, antes de encerrar, antes de ler a última parte aqui, falar desse assunto, que é a transmissão das informações no momento de fazer a leitura. Já quero agradecer quem me acompanha, quem tá chegando agora, que vai ver esse vídeo no início aí do seu contato comigo, mas também quem me acompanha desde que o canal entrou no ar, lá 2, 3 anos atrás. Comecei fazendo os estudos sobre os ascendentes, né? Que é um assunto que me interessa bastante, como os ascendentes refletem no nosso semblante. Se vocês forem procurar aí no canal, vocês vão encontrar essa playlist também, que é bem legal, onde eu trago algumas fotos, em que eu trago algumas fotos de algumas pessoas, de atrizes, de atores, para falar sobre como os signos refletem no nosso físico, né? Que é bem legal. E quando eu fiz esse estudo, eu tava terminando de escrever o livro, tava terminando essa parte da edição. E aí, assim que ele saiu, assim que ele foi impresso, e eu comecei a distribuir ele, né? Eu comecei já a gravar os vídeos, e de lá pra cá muita coisa mudou na minha vida, e com certeza na vida de vocês também, que me assistem desde o início. Então, é isso. Agora a gente tá encerrando aqui, chegando ao fim dessa etapa, mas logo, logo outras etapas astrológicas aí virão, outras novidades aqui no canal também estão sendo preparadas. Bom, vamos lá. E na hora de transmitir todas essas informações? Essa é a pergunta que eu fiz lá na página 92. Então, a gente veio conversando sobre todos os aspectos do mapa, sobre como unir as informações, como sintetizar as informações, como aceitar as informações para poder interagir tanto com o mapa, como com as pessoas, como com a vida, como com o mundo, né? Porque se eu não aceito, eu não consigo agir. Eu fico ali né? Como eu falei no último vídeo, num processo que né, na minha perspectiva é um processo dramático ali que eu não consigo me desprender. Então aqui eu trago uma reflexão bem no sentido da astrologia viva, que é a minha proposta aqui, né, Jardim Astrológico, Astrologia Viva. Então a proposta da astrologia viva é de utilizarmos a astrologia como um meio de comunicação. Ou seja, quem está lendo o mapa está atuando como um mediador, um tradutor da linguagem dos astros para a linguagem da Terra. A linguagem terrena é a vida cotidiana em si, e é esse contexto que serve como base para comunicar as informações que captamos. O papel do mediador é fazer com que a informação chegue de uma maneira entendível, e para isso precisa conhecer os universos de ambos os lados, de quem está falando e de quem está escutando. O Jardim nos contou histórias sobre os pontos de vista dos astros e podemos conhecer melhor quem está falando. Mas do outro lado, quem está escutando? Quais suas histórias, memórias, sentimentos e vivências? Quanto mais conhecemos o ouvinte, seja nós mesmos ou uma outra pessoa, mais poderemos utilizar as suas próprias experiências como base para transmitir as informações. Somente quando o ouvinte compreende o que está sendo falado, pode interagir. Então, isso é bem importante, porque nem sempre eu vou estar lidando e lendo o mapa para alguém que entende de astrologia. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, né? Muitas vezes, eu diria que talvez na maioria das vezes,
não são pessoas estudiosas de astrologia ou que gostam de ler sobre astrologia, e elas não vão entender nada se eu ficar só falando dos posicionamentos que ela tem no mapa. Eu preciso traduzir. Eu preciso traduzir. E aí, mas eu não conheço a pessoa, para daqui a pouco trazer uma situação específica da vida dela. Porque é isso, né? Isso é o que eu sempre falo quando eu vou fazer uma leitura para alguém. Se você traz situações e questões específicas para mim, me diz, eu tô passando por uma situação assim, 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 assim. Quanto mais detalhe a pessoa me dá, mais eu consigo auxiliar ela por meio do mapa. E muitas pessoas entendem, eu percebo assim que muitas pessoas entendem a astrologia como algo premonitório. E elas ficam, às vezes, querendo testar, né? Será que, se eu não falar nada, o que que a pessoa vai conseguir? E não que isso não seja legal também, né? Às vezes é isso, assim, eu quero ver o que que vem aí sem eu te falar nada. Tudo bem. Mas vai sair uma coisa, por mais específica no sentido de área, de assunto, né? Eu sempre vou tentar trazer exemplos. E quando a pessoa não me. E vou dizer que na maioria das vezes as pessoas não me dão informação específica, né? É no máximo assim, quero olhar para tal área. E isso, né? Normalmente não vem informação muito específica. Claro que a gente vai, todo mundo é ser humano, então o que eu passo, o outro também passa, então a gente consegue utilizar exemplos genéricos que a gente vive no nosso cotidiano como humanos, né? E que coisas que todo mundo, num grau ou outro, de uma maneira ou outra, passa. Claro que tu vai ter que cuidar a idade que a pessoa tem, né? Não adianta ler um mapa para uma pessoa, sei lá, de 18 anos, trazendo experiências de uma pessoa de 30, de 40, de 50, porque ela não vai compreender. Então eu sempre tenho que estar atento, sim, pelo menos assim, com que faixa etária eu tô conversando aqui. É claro, o mapa em si vai dar dicas da maneira como essa pessoa talvez compreenda ou não as coisas, mas assim, num geral, a gente pode ir por essa coisa bem básica do ser humano, assim, né? Mas claro, se a pessoa me deu uma situação mais pontual, específica, estou passando por uma situação assim, assim, no meu trabalho, com um colega de trabalho, a situação foi essa. Os exemplos que eu vou utilizar para traduzir aquilo que o mapa está falando vão ser muito mais pontuais, porque aí eles vão ser bem direcionados de acordo com aquela questão que a pessoa me trouxe, né? Mas é importante eu entender que eu preciso fazer esse processo de tradução para uma linguagem cotidiana, porque senão eu não é que né, eu falo muito nas leituras, a tua lua tá não sei aonde, mas é só para eu me situar e traduzir. É só para eu me situar e traduzir, não porque isso vai significar alguma coisa para a pessoa. É mais para eu mesma conseguir me situar, porque a pessoa, se ela não entende de astrologia, ela não vai entender nada sobre uma lua que está em conjunção com Mercúrio dentro da casa 8. Ela não vai entender, né? Então eu preciso fazer sempre esse processo de tradução. Ao fazer leituras para uma outra pessoa, experimente chamá-la para contribuir com o processo. Utilize as situações e questões que ela traz como ponto de partida ou para dar continuidade ao que está sendo transmitido. Perceba e respeite os limites dela e os seus. Interpretar mapas é se abrir para contar a sua versão daquela história, expressando seus sentimentos diante do que está sendo observado, expondo o que escuta e visualiza, mas sempre considerando um lugar de fala em que você se sinta confortável. Esse conforto será naturalmente transmitido ao outro. Então, isso é bem importante também. Às vezes, pode ser que a gente chegue ali em lugares, né? Tu tá lendo o mapa e tu vai se dar conta que pode ser que tenha situações que tu tá observando ali, tenha questões que o mapa tá trazendo, que talvez o melhor que tu possa falar naquele momento seja algo
olha, aqui me parece que tem algo que é bem privado, que sabe? Às vezes não tem necessidade de ir lá detalhar muita coisa. Depende. Depende do estilo da pessoa, depende da tua interpretação, depende de quem é a pessoa. Daqui a pouco tu tá lendo pra uma super amiga, né? Aí é uma outra coisa. Tem que ter muito esse. O quanto é confortável pro intérprete, até onde ele vai, até onde pra ele faz sentido ir. Não tem certo ou errado, tá? Aqui não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de entender onde é que tá essa linha do conforto de quem tá falando, porque se a pessoa que tá falando tá confortável, a pessoa que tá escutando também vai se sentir, né? Ela também vai se sentir confortável. Agora, daqui a pouco, já aconteceu, a pessoa te traz uma situação bem desconfortável pra ela, bem desconfortável pra ela, não somente pra ela, assim, mas bem desconfortável. Vamos colocar assim, socialmente desconfortável. Uma situação que ela está envolvida, bem desconfortável, bem. Aí tem, de novo, vai depender muito da maneira como a pessoa que está lendo vai se sentir naquele momento. Se a pessoa te abrir uma coisa assim, com muitos detalhes, daqui a pouco a leitura vai ser feita nesse sentido também, mais aberta, com detalhes mesmo, já que a pessoa me abriu coisas, ela se sentiu confortável para falar, eu também vou falar na mesma proporção. Mas pode ser que não. Pode ser que não. E o contrário também, às vezes uma pessoa muito fechada e a pessoa que está interpretando, ela abre um pouco mais, até para o outro lado entender que pode abrir também um pouco mais. Ou o contrário, a pessoa fala muita coisa e o intérprete vai fechar um pouco para a pessoa lá se dar conta de que talvez, opa, peraí, tem coisas que não precisam, sabe? Então é sempre uma interação, é sempre um jogo ali de relacionamento, né? É sempre, mesmo, e aqui, tanto em leituras, seja pessoalmente, seja online, seja à distância, como as que eu estou fazendo atualmente, né? Mas as pessoas me gravam áudios, me contando, me falando o que que elas, né, como é que elas querem direcionar a leitura, ou só dizendo, não, eu quero uma coisa mais geral, enfim, né? E eu sempre falo, olha, se em algum momento você quiser fazer uma leitura mais aprofundada, aí você precisa me trazer questões mais pontuais, que as leituras vêm mais pontuais, né? Então é sempre nesse sentido, mas é sempre respeitando o nosso conforto no sentido de quem está interpretando, né, e fazendo a leitura, e também sempre pensando em quem vai receber essa leitura, como que essa pessoa vai receber essa leitura. Quem é essa pessoa? E aquilo que eu falei, qual é a faixa etária dessa pessoa? Sempre, 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 sempre. Tá? Eu preciso ter em vista, assim, quem é a pessoa que está recebendo, tá? A quantidade de vezes que um mapa pode ser lido é infinita. Vá experimentando os ritmos, percebendo o entrosamento e explorando formatos que façam sentido e sejam agradáveis para você. Siga em direção daquilo que te provoca interesse e te chama a atenção. Pode ser que prefira focar em uma casa do mapa, pode ser que queira olhar somente para o desenho, pode ser que se afinize mais com um determinado planeta. Se gostou, fique ali por um tempo. Se não, vá adiante. Se quiser, volte. As suas preferências é que vão te sintonizar. São elas que pintam a sua paisagem, dão o tom para suas leituras e definem a sua base de criação. A partir disso, tudo o que se desenrola é único e não há como ser previamente formulado. É vivo e a cores. E assim nós encerramos o Jardim Astrológico. E é isso, pessoal. Assim, leiam. Se vocês gostam de ler mapas, se vocês gostam, se isso interessa, vocês interpretem, gravem para vocês mesmos no início, chamem pessoas próximas, pessoas da família, amigos. Não tem outra maneira, é como aprender a tocar um instrumento musical, é como andar de bicicleta, né? Isso aqui, tudo que a gente vem conversando, tá aqui, é mental. É mental, é teoria, né? Eu tento trazer
tentei trazer, assim, algumas coisas dos meus atendimentos, de como a coisa funciona um pouco mais na prática pra mim, mas é a minha experiência, né? Vocês precisam testar como é pra vocês. Mas é isso. Para ler, não vai chegar um momento que assim, tenho todas as informações agora, eu posso ler. Não, tem que ir lendo. Tem que ir lendo. Às vezes, né, tanta informação. Nossa, eu fiz uma leitura de 3 horas. No início, quando eu fazia as leituras, as minhas leituras eram leituras de 3 horas, 3 horas e meia. E aí eu fui percebendo que aquele formato não estava mais legal para mim, nem para a pessoa que escutava. Eu fui aprendendo a sintetizar mais as informações, né? Então, assim, tem que chegar num formato que é legal para vocês, mas isso é só experimentando, não tem outro jeito. Então, é aquela coisa, né? O caminho se abre conforme a gente vai caminhando. Ele não tá ali pronto, né? Eu preciso ir dando um passo de cada vez, ele vai se formando. A leitura é a mesma coisa. Uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Mas é bem legal a gente ter em mente um tempo determinado. Eu quero fazer uma leitura de 1 hora. Eu quero fazer uma leitura de 1 hora e meia. Eu quero fazer uma leitura de 30 minutos. Eu quero fazer uma leitura de 15 minutos. Eu quero fazer uma leitura de 5 minutos. Não importa. Porque isso me delimita. Porque a astrologia é assunto eterno. A gente pode ficar para sempre falando, né? Então, não, quanto de tempo eu tenho disponível? Isso aqui, beleza. Tá? Então, isso nos ajuda a exercitar também o nosso poder de síntese, falar o que a gente quer falar dentro daquele tempo que a gente tem pré-definido, sim. Tá? Então, para mim, pelo menos, é algo que auxilia bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a leitura do jardim. E como eu falei no início do vídeo, logo mais novidades aqui no canal. É isso. Muito obrigada.